Vamos então a mais uma aula que tem diretamente a ver com a anterior, que é nós somos seres emocionais que pensam. E agora vamos falar sobre atenção e motivação e como eles podem melhorar com a novidade. Vamos lá? Bora neurar! Muito bem, vamos então aprender como os mecanismos atencionais e a motivação podem influenciar a nossa aprendizagem juntamente com a questão da novidade. Bom, primeiro tópico que nós vamos tratar aqui é que nós temos um sistema atencional. Existe uma rede neural no cérebro que se ocupa basicamente com a questão da atenção. Tal a importância que a atenção tem, incluindo não só questões com a nossa vida, mas também com a aprendizagem. Então, o sistema atencional que nos dirige é uma complexa rede neural. E essa complexa rede neural, ela inclui o sistema de alerta, um sistema de orientação e um sistema de controle executivo e atenção focal. Bom, esses três sistemas, eles coexistem e eles se alternam constantemente na nossa orientação de atenção. Sistema de alerta é aquela história de sempre. É um barulho que você ouviu, um movimento repentino, é alguma coisa que chama a sua atenção e faz com que você vire e olhe para aquilo, ou que você ouviu um estampido e você tem algum tipo de reação. Então, o sistema de alerta ele funciona para te alertar sobre mudanças no ambiente. O sistema de orientação ele diz respeito à nossa orientação espacial. Como nós estamos em relação ao local onde estamos nesse dado momento, e também em orientação em termos de mapa. Não só mapas mentais de trajetos, mas como nos orientarmos de sairmos daqui para aquele outro lugar. E tudo que está envolvido em relação a isso. E o sistema de controle executivo e atenção focal é exatamente o que nós usamos para direcionar consciente e voluntariamente a nossa atenção para determinado objeto, para determinado momento, para determinado evento, algo que chame a nossa atenção naquele dado momento. E por isso ele é atenção focal, porque eu estou ali focalizando a minha atenção como se fosse um holofote, uma luz de holofote, né, que você vislumbra aquilo, mas você esquece todo o resto que está no seu ambiente. E aí, esse sistema é o que nós mais usamos em sala de aula. Então, o que nós podemos, só dessa orientação inicial, o que nós podemos falar sobre a questão da atenção? Faça mudanças constantes no ambiente da sala de aula. O que eu falo constante não é você mudar todo dia de forma que cada dia que o aluno chegue seja algo novo e ele não tenha nenhum parâmetro de sequência, né? de conseguir, pelo menos minimamente, entender que aquilo ali está ali, que ele pode contar com aquela informação, etc. E tal. Quando eu falo mude constantemente, eu falo, dentro de um período de tempo, altere seus murais, mude os cartazes da sala de aula, o quadro branco, como você utiliza, faça algo diferente, mude a posição das cadeiras e mesas, isso é algo extremamente importante também. Ocasionalmente você mudar a orientação desses alunos dentro da sala de aula, não ficar só com aquela questão de cadeira atrás de outra cadeira, atrás de outra mesa, enfim. Né? Aquela orientação de filas e fileiras. Faça de vez em quando, dentro do seu planejamento, orientação em círculos ou semicírculos, orientações em triângulos, orientações em quadrados, com os alunos sentando uns de frente para o outro, por exemplo, para trabalhos em grupo. Mude o seu ambiente de sala de aula, porque isso vai figurar como novidade no cérebro do seu aluno e vai fazer com que ele saia da mesmice, que às vezes é necessário, principalmente quando nossos alunos estão muito pouco ativos dentro da sala de aula. Mude a sua posição, mude seu tom de voz, posicionamento dos alunos. Às vezes, determinado local de sentar dos alunos não contribui para que você tenha um ambiente muito apropriado para a sala de aula. Por exemplo, pode ser que os alunos da turminha da bagunça juntem-se em determinado canto da sala e não deixem sua aula
seguir com determinada tranquilidade. Então, mudar esse posicionamento é interessante. O local da sala de aula você também pode mudar eventualmente. Fazer uma programação, usa a quadra da escola, usa um laboratório se você tiver, usa um auditório. Então, essas mudanças elas vão figurar como novidade na cabeça dos alunos e vão cada vez mais permitir que elas trabalhem esse sistema de controle executivo e atenção focal, que é o ponto que nós desejamos. Reduzindo tudo que pode chamar mais a atenção do que a sua aula, você minimiza o sistema de alerta. Reduzindo a mesmice, você pode usar o sistema de orientação a seu favor. Mas sempre procure trabalhar no sistema de controle executivo e atenção focal. Tem várias outras coisas que nós podemos falar a esse respeito e ainda iremos falar sobre isso. Vamos seguir em frente. Novidade surpresa ativa o circuito da recompensa. Então, esse circuito da recompensa é o quê? São neurônios dopaminérgicos. Dopamina nós já ouvimos falar de vez em quando aí nos âmbitos de uma palestra ou outra de neurociência ou de um curso que você tenha feito. É um dos neurotransmissores associados ao prazer, associados ao estado de uhul que nós temos. Serotonina também é um neurotransmissor relacionado a isso, mas ele está mais relacionado ao bem-estar, à alegria e à felicidade que nós sentimos de estar em algum local. E, principalmente, a aprendizagem comportamental ela vai ocorrer muito quando você associa determinado evento a uma recompensa. Entenda bem, recompensa não necessariamente, não deve ser, na verdade, né? Recompensa financeira, recompensa de ganhos materiais, enfim, pode até eventualmente ser. Mas a principal recompensa que nós alunos esperam de nós chama-se reconhecimento. Reconhecimento do esforço, reconhecimento do trabalho duro, reconhecimento das atitudes positivas. Então, reconhecer nesse sentido significa dar a ele um nível de status social que todos nós almejamos dentro da sala de aula. E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai aprendendo a direcionar esse comportamento para algo mais positivo, para algo mais relacionado à aprendizagem. Você também pode variar o tipo de tarefa, claro, usando jogos e desafios. Alunos gostam muito de jogos e desafios. Então, estímulos recompensadores ligados a esses jogos e desafios podem fazer com que a sua sala de aula fique muito mais interessante. E uma coisa que tem que estar bem clara na nossa cabeça é que a motivação para a atenção ela vai ser guiada pelas nossas necessidades, por aquilo que a gente necessita. E o que é uma necessidade? Necessidade é aquilo que nós temos dentro de nós e que nós valoramos. Tudo que nós damos valor nos motiva a buscar. E essas motivações elas são aprendidas e podem ser reforçadas pelas recompensas. E aí, quando nós unimos essa questão da nossa necessidade, quer dizer, da necessidade do seu aluno, quais são as necessidades que ele tem? Você sabe, você conhece, precisa conhecer isso. Porque você trabalhar no âmbito das necessidades deles, estimulando sempre a que eles se desenvolvam, a que eles sejam protagonistas, e reforçando essa motivação através de recompensas, você pode sim criar um ambiente muito mais ativo e muito mais propício para o seu aluno aprender. Então, eu sempre falo isso nos meus cursos. Torne o aluno um elemento ativo do processo de aprendizagem. Dê a ele, dentro, lógico, das capacidades do desenvolvimento, do estágio de desenvolvimento que ele tem, tarefas desafiadoras, que vão exigir, sim, concentração, foco, olha, a atenção sendo trabalhada nessa situação, com a consequente recompensa. Então, são duas tarefas básicas aí. Transformar o aluno em algo ativo, ou seja, dar tarefas para que ele possa cumprir e dar desafios para que ele possa se sentir propelido a vencer a si mesmo. Isso vai fazer o seu aluno muito mais interessado pela sua sala de aula, pela ambiência da sua sala de aula e, logicamente, vai fazer com que ele aprenda muito mais do que ficar simplesmente
passivo sentado dentro da sua sala, escutando você falar. Para finalizar essa aula, dependendo do grau de maturidade, a atenção sustentada pode durar entre 10 a 20 minutos, e isso já está um pouco ultrapassado, tá, gente? Isso aí, se algo interessar muito a você, é uma palestra muito interessante, é uma coisa que tem muito a ver com a sua vida que a pessoa está falando. Então, numa sala de aula, como é que eu posso fazer isso? Eu posso alternar o conteúdo que eu quero dar com pequenas lições, com testes, atividades práticas, pequenos debates, coisa que vão fazer esse aluno ouvir sim o que você tem que falar, mas em seguida torná-lo protagonista daquilo que você precisa com que ele se torne. Então, desenvolva um material atraente, usa recurso audiovisual, como esse slide, por exemplo. Dá trabalho fazer isso. Mas não fica muito mais interessante do que eu só ficar falando aqui? Sem nenhuma imagem, sem nada assim motivador, sem cores? Então, utilize os interesses dos alunos, utilize o interesse dos alunos. Você vai estar atendendo a necessidade deles. E quando você pega isso e transforma esse indivíduo em ativo no processo de aprendizagem, pode ter certeza que ele vai render muito mais do que se for simplesmente um mero aluno passivo ali, escutando e praticamente dormindo durante a sua aula. Então, nessa aula nós vimos como a atenção e o estado de motivação são fundamentais, junto com a novidade, para a nossa aprendizagem, mas vem muito mais por aí. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a repetição e como ela é fundamental para que nós possamos aprender. Até lá!